boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Instituto Marcos Fernandes, que hoje faz 2 anos. 2 anos de Instituto, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então é um prazer estar aqui na Rádio Vibe Mundial, falando para os ouvintes da rádio, falando aqui para a minha página no Instagram, oficial, Dr. Marcos Fernandes. Hoje nós vamos falar sobre medicina germânica. Semana passada nós falamos sobre os transtornos digestórios, digestivos e a medicina germânica. Hoje nós vamos falar a medicina germânica e os transtornos familiares, as questões que nós vivemos com a família, o quanto isso pode trazer sintomas, somatizando sintomas que irão nos trazer alguns problemas, Então é muito importante a gente conhecer que sintomas são esses, quais são as consequências, a origem emocional dos sintomas, Isso é muito importante. Estou aqui na Rádio Mundial há 20 anos, vai fazer 21 anos. Nós éramos às quintas-feiras, às 6h30 da manhã, e agora com o programa Marcos Fernandes. O programa é ao vivo todas as segundas-feiras, às 15 horas, aqui na 95,7 FM, na minha página oficial, Dr. Marcos Fernandes. Bom, hoje está fazendo 2 anos de fundação do Instituto Marcos Fernandes, que é um instituto de cursos, eventos, palestras, atendimentos nas áreas de homeopatia veterinária, psicanálise clínica, constelação familiar e constelação familiar veterinária, e também em medicina germânica. Nós formamos já mais de 150 alunos nessas áreas, incluindo veterinários, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, tutores, basicamente em 3 cursos: constelação familiar veterinária, medicina germânica e terapia na família multiespécie. Inclusive, nós já lançamos os cursos para 2022, os primeiros cursos, O primeiro curso, ele ocorrerá dia 27 de janeiro, quinta-feira, e vai falar sobre medicina germânica multiespécie. Esse curso você nunca viu em nenhum lugar do mundo. Eu vou abordar a medicina germânica dentro do conceito das 5 leis biológicas idealizadas, criadas pelo grande médico oncologista Dr. Hammer, na Alemanha, há cerca de 30, 35 anos atrás, aonde, através de uma tragédia familiar, ele desenvolveu essas 5 leis, chamadas 5 leis biológicas, que nos mostram como nós podemos olhar para as enfermidades com outro olhar, Apesar dele dizer que poderia ser utilizado em todos os mamíferos, animais e até nas plantas, o foco dele foi com relação à saúde humana, Ele era médico. No entanto, eu peguei todas essas leis, juntamente com a minha experiência de 3 décadas de consultório veterinário, mais as formações de homeopatia veterinária, de psicanálise, lidando com o inconsciente do animal e do tutor, e também da visão sistêmica, das constelações familiares, criadas também pelo alemão, Bert Hellinger. Então a gente pega todos esses conhecimentos, todos esses conceitos e leva para a prática, Então hoje, pessoal, quem tiver interesse em conhecer os cursos do Instituto Marcos Fernandes, é só entrar em contato comigo aqui no direct, aí eu dou o meu WhatsApp, e aí a gente conversa sobre datas, valores, logística do curso, etc. Pessoal, hoje vamos falar sobre os conflitos familiares, as questões familiares e a medicina germânica, Então é assim, a medicina germânica, ela foi idealizada pelo grande médico Dr. Hammer, que através de uma tragédia familiar ele desenvolveu as 5 leis biológicas. Essas leis, elas nos dão o poder, o óculos, de ver as enfermidades de outra forma. Na verdade, é algo que os ensinamentos dele até podem lembrar a psicossomática, a metafísica da saúde, a linguagem do corpo. No entanto, ela é muito mais bem fundamentada porque ela se baseia na seguinte ideia: as doenças, elas acontecem através de sintomas em órgãos específicos, e cada órgão do corpo,
ele vem de um tecido embrionário. E que tecido embrionário é esse? Nós temos 3. Então, quando ocorre a fecundação, óvulo, espermatozoide, lá pelos 15, 20 dias pós-fecundação, a gente começa a se dividir em folhetos embrionários. Esses folhetos são 3: endoderma, mesoderma e ectoderma. Você não precisa guardar esses nomes. Na semana passada, nós falamos sobre o endoderma, ou as doenças que ocorrem nos órgãos que vêm desse tecido, e a grande maioria deles vem da região do trato gastrointestinal: estômago, intestino, esôfago, fígado, pâncreas, rim, etc. Ovário não, útero e próstata. Pois bem, hoje nós vamos falar que os conflitos familiares, eles somatizam também em órgãos ou sistemas. Aliás, a primeira lei do Dr. Hammer era exatamente essa. Existe um conflito, né? Eu passo por uma situação, digamos que seja um trauma psíquico. Esse trauma atinge um órgão. Só que antes dele atingir um órgão, ele passa pelo sistema nervoso central e todas as suas subdivisões. E ele vai atingir o sistema nervoso central de acordo com a origem desse trauma. Então, por exemplo, se é um conflito de perda, vai me pegar num determinado ponto do cérebro e vai retransmitir para um determinado órgão. Se for, por exemplo, um conflito de separação, um conflito ligado aos relacionamentos, irá passar por uma região do cérebro e irá atingir outros órgãos do corpo. Então, para cada trauma, para cada conflito biológico, existe um órgão que vai aceitar adoecer através desse conflito. Mais ou menos isso. Então, os nossos órgãos, eles são sensíveis a conflitos específicos. E é muito importante que a gente saiba de uma outra questão, da lateralidade. Então, a gente pode dizer o seguinte, que nós somos divididos em 2, o lado direito e o lado esquerdo. E é interessante que em várias áreas das terapias, da medicina, existe uma questão da lateralidade que é considerada. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você chegue no médico, ou melhor, que eu leve meu cachorro no veterinário, e aí eu digo assim: doutor, o cachorro está mancando da pata esquerda. E aí o veterinário diz assim: mas isso está ligado ao adiantado da idade, olha quantos anos seu animal. E aí a pessoa pode dizer assim: mas doutor, a pata direita tem a mesma idade da pata esquerda e não manca. Então é assim, nós da medicina tradicional, da medicina convencional, seja médico, seja veterinário ou qualquer área da área de saúde, qualquer profissão da área de saúde, nós não consideramos o lado esquerdo ou direito do corpo. Porque para nós, da medicina convencional, da veterinária convencional, isso não faz nenhum sentido. Só que não é assim. Se você for ver a homeopatia, há medicamentos que têm ação em pacientes que adoecem mais do lado direito do que do lado esquerdo. Se nós formos ver a linguagem do corpo, a metafísica da saúde, a lateralidade é muito importante. E a medicina, se for ver a visão sistêmica, a mesma coisa, o lado direito significa uma coisa, o lado esquerdo significa outra. E a medicina germânica também. A lateralidade é muito importante, especialmente quando nós lidamos com doenças que vêm de 2 áreas do cérebro. Uma chama mesoderma, a outra chama ectoderma. Então, todas as doenças que nasceram desses tecidos embrionários, a gente necessita de um olhar para a lateralidade. Então, a nossa pauta aqui hoje são conflitos familiares. Então, vamos ver o seguinte. Digamos que eu seja destro, eu sou destro, né? Mas esse destro é cerebralmente, não é destro de escrever, né? É a função cerebral. Eu sou destro, né? E a gente verifica isso através de um teste chamado teste do aplauso. Que teste é esse? A gente pede para o paciente bater palma, né, na nossa frente. Quando a pessoa bate palma e coloca a mão direita sobre a mão esquerda, deixando a mão esquerda passiva e a mão direita ativa, isso indica que a pessoa é destra.
A pessoa, quando é destra, do lado direito dela, aliás, do lado esquerdo, vai representar conflitos ligados ou à mãe desse paciente ou ao filho desse paciente. Olha que interessante. Como as doenças, através da lateralidade, a gente entende os conflitos. Então, eu sou destro. Se eu adoeço do meu lado esquerdo, em alguns órgãos, isso vai indicar que eu tenho uma questão ou com a minha mãe ou com o meu filho. E do lado direito? Do lado direito é tudo menos mãe e filho. Mas que tudo é esse? Sócio, pai, né? Esposa, companheira, namorada. Se eu sou uma mulher, marido, namorado, parceiro, né? A lateralidade, obviamente, é a mesma, tanto para o homem quanto para a mulher. E a lateralidade é algo que não muda. Uma vez feito a divisão celular, né? Na primeira divisão celular, o organismo define qual lateralidade cerebral você vai ter a vida toda. No entanto, a gente precisa ver que com o passar do tempo, com o uso de alguns medicamentos, né, alguns processos cirúrgicos ou alguns tratamentos, ocorre uma mudança. Mas isso a gente isso a gente vê num curso mais avançado de medicina germânica, né? Num curso básico, a gente vê a lateralidade. Então, eu sou destro, eu bato palma colocando a mão direita sobre a mão esquerda, e isso indica que o meu lado esquerdo representa conflitos ligados à minha mãe ou ao meu filho, e o meu lado direito representa conflitos ligados a tudo menos minha mãe e meu filho, tá? Se eu sou canhoto, é o contrário. Ou seja, através do teste de lateralidade, se eu bato palma mais com a mão esquerda sobre a mão direita, isso indica que eu sou canhoto. E se eu sou canhoto, é o contrário. O meu lado direito representa conflitos com a minha mãe e meu filho, e o lado esquerdo representa conflitos com demais situações na vida. Por isso que quando a gente vai num terapeuta que estuda, né, que tem essa formação de medicina germânica, das 5 leis biológicas, ele vai fazer esse teste com você para saber a lateralidade. E essa lateralidade, na verdade, ela tá relacionada com a forma como você entende os conflitos. Como você somatiza os conflitos, tá? Então, como a pauta hoje são conflitos familiares, é muito importante que a gente faça primeiro essa definição, né? E os conflitos ou as doenças, nós da medicina germânica vamos pelos sintomas que a pessoa apresenta. Qual sintoma a pessoa apresenta? E esse sintoma é em qual órgão? Esse órgão, ele nasceu de qual tecido embrionário? Bom, através de saber de qual tecido embrionário ele nasceu, eu posso saber qual a sua origem cerebral. E qual a sua origem cerebral vai dizer qual conflito você teve. Pessoal, é interessantíssimo a forma como, de um jeito rápido, objetivo, científico, reprodutível, a gente consegue entender o que a pessoa está passando. E mais ainda, no meu caso, que tenho como primeira formação medicina veterinária, quando eu tive contato com o Dr. Hammer, através dos cursos, eu entendi, puxa vida, se o animal absorve tudo do tutor, se o animal, permeável que é às emoções, aos sentimentos, aos comportamentos, às atitudes, às doenças, a ancestralidade, as doenças transgeracionais da família humana ao qual o animal está inserido, muitas vezes de forma inadequada, sendo considerado como filho, então todos os conflitos familiares que ocorrerem com as pessoas, aquele animal que estiver do lado dessa pessoa, ele pode adquirir o conflito. Muito mais do que a própria pessoa. Eu sempre falo isso, né? Até porque nós, humanos, temos mecanismos de defesa, né? Então, se a gente tem esses mecanismos de defesa,
a gente acaba não adoecendo, não permitindo que muitos conflitos que a gente viva, muitas questões que nós temos, cheguem até nós de fato. Mas os animais não. Os animais, eles têm o corpo aberto, eles são limpos, eles são suscetíveis às situações que acontecem na vida. Eles encaram tudo com uma alma aberta, né? Talvez eu não saiba nem dizer exatamente como ocorre isso, porque eu mesmo não entendo. Mas os animais, eles são mais sensíveis, podemos usar essa palavra, mais sensíveis a tudo que acontece na vida da gente. Vou dar um exemplo. Digamos que o cachorro seja lá de uma família e o tutor sofreu um desemprego. Foi demitido da empresa. É óbvio que ele vai sofrer. Mas, ao mesmo tempo, através da nossa racionalidade, dos nossos mecanismos de defesa, a gente consegue, mas também o emprego nem era tão bom, ganhava pouco, agora sim, com o dinheiro que eu vou receber, talvez eu monte um negócio, uma coisa que eu sempre tive sonho, etc. Então, veja, a gente cria uma situação, pode criar, né? Às vezes não cria, né? Mas pode criar uma situação mais favorável. Muitas vezes o animal não. Naquele primeiro impacto da notícia, que abalou a pessoa também, foi devastador para o animal. O animal sofreu com aquilo, sofre com aquilo, e aí ele passa a desenvolver depois sintomas. Então, tudo que nós vivemos é passado para o animal. Mas é passado em todas as situações? Não sei. Pelo que eu vejo, na maioria delas é. Por quê? Porque eu trabalho com uma amostra viciada de pessoas num grande centro urbano como São Paulo, que colocam o animal no lugar errado, no lugar de filho. Muitas vezes, antes de me conhecer, antes do primeiro atendimento, o que eu ouço mais comum, a pessoa me liga ou me chama no WhatsApp e fala, doutor, quero marcar uma consulta com a minha filha. Eu falo, a senhora ligou errado, eu não sou médico, eu sou veterinário. Não, doutor, a senhora não entendeu, tá dormindo? É minha cadela, minha cachorrinha, que é minha filha. Fala, então nós precisamos conversar. Porque quando a pessoa começa a colocar o animal num lugar que não é dele, começam os problemas. Eu já sei que eu vou ganhar muitas consultas dessa pessoa. Porque esse animal vai estar sempre doente. Por quê? Porque o animal, em função da verticalização das cidades, da proximidade que o animal tem com a gente, né? Hoje, cada vez mais a gente vive em apartamentos pequenos ou em casa sem quintal, onde o animal está sempre do nosso lado. A gente para assistir uma TV, o animal está lá. A gente vai jantar, o cachorro está do lado. Vamos dormir, o cachorro pula na cama. Então, a ligação que o animal tem conosco hoje é de muita proximidade. Associado, essas questões são físicas, né, ambientais, mas associado aos nossos processos carenciais, hoje tem mais cachorro do que adolescente nas famílias brasileiras, segundo o último censo. Com isso, vai estreitando a relação, vai se criando ponte, circuitos neurais, né? A gente pode usar essa palavra, entre o homem e o animal. Então fica uma relação muito próxima. E aí, associado à palavra, nós chamamos, vem com o papai, vem com a mamãe, né? Estabelecemos vínculos diferentes. E o animal, ele entra nisso. Da mesma forma, a responsabilidade não é só nossa, não. Eu acho que é mais nossa porque nós temos a nossa inteligência, que muitas vezes a gente não usa nessa hora, né? Especialmente a inteligência emocional. O cachorro não é filho. Não é para ser tratado como filho. O cachorro é cachorro. Ele tem um pai cachorro, tem uma mãe cadela. Quantas vezes eu já falei isso, né? Olhando com a visão de Bert Hellinger, das constelações familiares. Quando eu chamo o meu cachorro de filho, eu estou excluindo o pai dele. Quando eu me coloco no lugar do pai, eu estou excluindo. Quando eu permito que o meu animal cuide de mim, pegando as minhas questões, eu estou infringindo a lei da hierarquia, né? No caso da exclusão, a lei do pertencimento, enfim. Né? Esse é um olhar mais sistêmico. Mas cada vez mais eu vejo que isso faz muito sentido. Então, os conflitos familiares na medicina germânica podem ser olhados através dos sintomas físicos que nós apresentamos. Então, e eu atendo tanto o animal no meu consultório veterinário, né,
que fica lá no bairro da Moca, ou eu atendo a domicílio, quanto eu atendo pessoas exclusivamente com questões do ser humano, com o olhar da sistêmica e com o olhar da germânica. Então, a pessoa apresenta um sintoma, esse sintoma é num órgão, a pessoa precisa entender, às vezes, ela não sabe que aquilo está ligado a um conflito familiar. Vou dar um exemplo. Tumores de mama, né? A gente pode olhar com um viés veterinário que as cadelas podem desenvolver tumores de mama por conta de conflitos familiares, conflitos da tutora, conflitos que ela teve. E que conflitos são esses? Se, por exemplo, a pessoa é destra, né, como eu, e ela apresenta um tumor mamário em região de ducto, né, da mama, a gente pode imaginar, aferir que essa pessoa teve um problema de relacionamento, mulher que estou falando de uma mulher com nódulo mamário, com o marido, com o pai, com o sócio. Então veja, ela sabe disso? Não, ela não sabe disso. As pessoas, elas desconhecem a germânica, né? Que é uma área maravilhosa, que sinto tá voltando, né? E a gente pode, através do sintoma, apenas do sintoma que a pessoa tem e da lateralidade, identificar o conflito biológico que ela teve. E esse conflito biológico, sendo a partir daí olhado, examinado, esmiuçado numa terapia, por exemplo, pode tirar a pessoa daquele quadro, tá? Então, os conflitos familiares, eles somatizam e com essa somatização originarão sintomas e esses sintomas, através deles, do conhecimento de que tecido embrionário vem e de que área do cérebro esse tecido é responsável, eu posso identificar o conflito. É isso, pessoal. Mais ou menos. Pessoal, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da medicina germânica, vai ser um prazer. Nosso próximo curso, atualmente nós temos 2 cursos em andamento, segundas e quintas. Dia 27 de janeiro começa o 3º curso. As matrículas já estão abertas. E acaba logo, pessoal. O curso é exclusivamente online. Aliás, 2022 já tem data para fazer o curso de constelação familiar veterinária online também. Será todas as segundas-feiras. Tá bom, pessoal? Muito grato pelo carinho. É um prazer estar aqui na Rádio Vibe Mundial todas as segundas-feiras, às 15 horas, no programa Instituto Marcos Fernandes. Parabéns ao Instituto que está fazendo hoje 2 anos. Um grande abraço, pessoal, e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.